Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso terceiro, penúltimo encontro do minicurso de férias, falando sobre a técnica lacaniana, a técnica psicanalítica lacaniana. E hoje nós temos um tema muito específico, mas também muito importante, ao mesmo tempo que perigoso, porque falar dele de formas isoladas nos coloca diante de possíveis equívocos, mas eu vou bancar o risco de que a gente corre quando fala desse tema. Hoje nós vamos falar sobre três facetas, e eu considero três das técnicas lacanianas, que é corte, interrupção e excansão. É, eu volto àquele tema do qual nós trabalhamos no primeiro encontro, de que nós temos uma péssima mania de achar que a psicanálise ela não tem uma técnica, ou a técnica da psicanálise é a escuta ou apenas a associação livre. Nós temos esse imaginário de que a psicanálise resume apenas a esses pontos. E aí eu discordo veementemente. Eu penso que esse é um argumento de quem não tem um embasamento teórico para assentar o seu discurso. Nós temos muitas técnicas à nossa disposição, mas o que inclui muitas técnicas é a psicanálise lacaniana, que é do qual eu lhes falo hoje. Eu vou usar algumas referências e vocês vão ver o Lacan falando sobre escansão, mas também sobre discurso, sobre letra, no texto de. Não estou encontrando aqui o ano, mas o texto se chama A Instância da Letra no Inconsciente. É um texto que vocês vão encontrar nos escritos, A Instância da Letra no Inconsciente. E aí o Lacan vai inaugurar a noção de escansão. Ao longo do seminário 5 ele vai falar várias vezes sobre o tempo, sobre o corte, sobre a dimensão do discurso. Eu tenho essa coisa, né? Quando alguém vem me pedir, Humberto, qual é a referência de corte? Nós temos um costume, quando a gente chega na psicanálise lacaniana, a gente se frustra muito, porque alguns autores em psicanálise, eles falam de um jeito específico sobre uma coisa específica num capítulo específico. Lacan constrói a sua teoria ao longo dos seminários. Então, você não vai encontrar uma resposta de dizer assim, onde é que Lacan fala exatamente sobre a palavra corte? Eu não tenho como dizer isso. Ah, ele fala sobre isso apenas no capítulo 3, seminário 3. Ele vai falar sobre isso ao longo de vários seminários, de formas diferentes. Então, é uma coisa que quem se inicia na psicanálise lacaniana precisa estar avisado que a teoria de Lacan é construída e não dada. Então, por exemplo, nós vamos ver Freud dando a teoria dele nos textos da técnica. Freud define o que é transferência num texto. Freud define o que é repetição em um texto. Freud define o que é contra-transferência em um texto. Lacan constrói isso ao longo dos seminários. Então, deixo vocês avisados a esse respeito. Lembrando que uma regra e uma régua que nós vamos combinar, que nós teremos nesse encontro e no próximo, e só é possível pensar corte, interrupção e excansão sob transferência. A condição mínima da psicanálise lacaniana é pensar os pressupostos para uma análise sob transferência. Ah, mas como é que se dá isso fora da sessão? Não sei te dizer. Como é que a transferência acontece fora da análise? Não tenho recursos para te dizer. A técnica lacaniana está referida à relação transferencial. Sem transferência, nada disso tem utilidade. Então, nós vamos partir do pressuposto dessas três dimensões da técnica lacaniana.
Lembrando sempre que ele refere-se à dimensão discursiva. É uma coisa que eu costumo dizer em supervisão e eu gosto muito de lembrar isso. Nenhum analista corta ninguém. Ah, eu cortei meu paciente nisso. Você não cortou ninguém. O analista lacaniano não corta ninguém. O analista lacaniano corta o discurso. Então, essa é a principal, primeiro adendo importante na nossa leitura para o início de conversa. Quando vamos falar de corte de sessão, jamais falaremos de cortar ninguém. Cortou o paciente, cortou o fulano de tal, cortou o obsessivo. Você corta o discurso. Você interrompe o discurso. Você escande o discurso. Ninguém escande ninguém, ninguém corta ninguém, ninguém interrompe ninguém. Nós interrompemos o discurso. A operação lacaniana é sobre o discurso. Nós não interrompemos aquele que fala, nós interrompemos o que está sendo falado. Isso é muito importante. Nós não cortamos aquele que fala, nós cortamos o que está sendo falado. Nós não escandimos aquele que fala. Escande o paciente. Ninguém consegue escandir ninguém. Por isso que ninguém é neurótico. Nós, na linguagem, estamos estruturados na neurose, mas nós somos seres humanos. Isso para o Lacan. E aí, nas várias teorias, nós vamos encontrar pressupostos diferentes. Eu vou abrir aqui o quadro e aí nós vamos fazer um combinado. Vocês vão estabilizar o mouse de vocês no canto da tela, deixar ele quietinho aí e só mexer nele no final. Porque senão vocês passam o mouse por cima da tela e aí mexe, ninguém consegue ver mais nada. Então, estabiliza o mouse no canto da tela, deixa ele quietinho aí. Se precisar mexer, mexe pelas bordas da tela, não pelo meio dela. Então, nós vamos agora à definição do que seria corte, interrupção e excansão. Lembrando que, quando falamos de técnica, a técnica lacaniana estará sempre referida ao discurso sob transferência. Sempre, sempre, essa é uma condição sine qua non da psicanálise lacaniana. A técnica lacaniana estará sempre referida ao discurso sob transferência. Sem transferência, não existe técnica, não existe supervisão, não existe análise, não existe trabalho teórico, não existe. Para nós, na psicanálise no geral, sem transferência, sem possibilidade de trabalho. E aí, o Lacan ele vai fazer algumas construções ao longo do seu ensino. A partir da sua prática, ele vai construindo essa possibilidade de técnica, mas, sobretudo, a partir de elementos que são muito específicos. Então, o corte, a escansão e a interrupção, elas provêm, os três, da linguística estrutural. Essa é a origem destes elementos. E aí nós vamos precisar ir aquelas famosas construções do Fernando de Saussure, do Jacobson, da leitura que Jacobson faz do significante sussiriano e da leitura que o Lacan faz, da leitura que o Jacobson faz do ensino do Saussure, da subversão do significante à luz daquilo que o Jacobson lê do texto da obra do Fernando de Saussure. Então, vocês vão encontrar na linguística estrutural esses mesmos elementos: corte, interrupção e expansão. E aí, cada instrumento técnico desse, ele vai estar referida a uma dimensão. E é isso que a gente precisa tentar construir juntos hoje, para entender a que se refere.
Então, o corte, ele está referido ao discurso. A interrupção, ela está referida ao tempo. E a escansão, referida à fala. Lembrando que aqui a gente precisa estabelecer uma diferença entre a fala e o dizer. Nem sempre quem fala diz. Isso é um ponto importante aqui também na nossa leitura em Lacan. Nem sempre quem fala diz. E aqui nós vamos à dimensão do dito e não dito, que é algo que, inclusive, o Lacan vai trabalhar nesse texto, a instância da letra. O dito e não dito está referido, e aqui a gente poderia fazer uma dobradinha para vocês tentarem combinar. Nós poderíamos colocar a fala no campo do enunciado e o dito e não dito no campo da enunciação. E aí, para acessar essas definições, vocês precisam ler o texto, precisam descer um pouquinho mais na teoria do significante lacaniano. Várias vezes Lacan vai se referir à fala como a diferença entre fala vazia e fala plena. Fala vazia como aquele discurso corrente da sessão, em que o paciente chega para nós e vai falar sobre a galinha que morreu no final de semana. A mãe cortou o pescoço da galinha e todo mundo da casa chorou. Então, uma fala vazia. E a fala plena como aquilo que traz algum significado a partir de uma articulação significante em si. Então, a fala está referida ao enunciado, todos nós falamos, mas nem todos dizemos. E o dito, não dito, está referido à dimensão inconsciente. Aqui nós temos uma outra instância para vocês também fazerem uma associação possível. Nós temos o moi e o je, que é uma construção que o Lacan faz também, referindo o moi ao eu e o je ao sujeito do inconsciente. São dois elementos que ele retira da língua francesa e nos explica que essas duas instâncias compõem o sujeito, né? Quem está no laboratório das estruturas clínicas sabe disso, nós estamos trabalhando com isso já vai fazer alguns meses. É, Quando falamos de sujeito, falamos de constituição. Quando falamos de eu, falamos de formação. O sujeito se constitui e o eu se forma. Essa diferença ela é crucial na nossa leitura clínica, porque isso tem muita diferença do aparelho psíquico freudiano. Este não é o aparelho psíquico de Lacan. Isso é a estrutura do discurso, isso é a estrutura do inconsciente lacaniano. É radicalmente diferente. Tem nada a ver com os três de Freud. Então, o moi e o je. Lembrando que eu também acompanho isso em supervisão de muitos analistas. Nós temos uma ânsia por querer ver isso que a gente está estudando nos nossos casos clínicos. E é como se eu fosse ler alguma coisa e isso fosse possível de aparecer na sessão assim, aconteceu uma epifania, e aí eu, não, aqui está o je e aqui está o moi, então a coisa não funciona assim. Quando você está diante de um paciente, o que você precisa é escutar e investigar. Construir o caso à luz da teoria é um trabalho que a gente faz em supervisão. Então, a gente, enquanto escuta o paciente, a gente não precisa ficar pensando se isso é enunciado, se isso é enunciação, se isso é gozo, se isso é desejo. A gente precisa escutar a pessoa, investigar o que ela está nos dizendo e, fora dali, construir
alguma coisa para operar a partir daquilo no consultório. Então, uma recomendação importante para vocês. Malu, Oi, boa noite a todos. oi. Isso tem a ver com Lalang e La Língua? O enunciado e a enunciação, fala e dizer ou não? Porque La Langue e La Língua não teria tanta associação assim, porque La Langue e La Língua são duas dimensões de uma mesma coisa, que é a língua materna. Que aí o Hum, Lacan vai trazer isso como a língua materna, e aí alguns autores vão ler isso de uma forma equivocada, o equívoco está aí. La língua, la langue seria como se fosse o balbuciar da criança antes da inscrição no campo da fala e da linguagem. Então, essa seria a leitura equivocada, né? Como se isso estivesse a um momento pré-simbólico, anterior à inscrição da castração. Sendo que a leitura que o Lacan faz não é necessariamente essa. La língua e la langue, como duas faces de uma mesma moeda, é estabelecida na relação do falante. Então, todo aquele que fala, fala a língua materna, que é a língua dada pelo grande outro. Então, em suma, não está referido a enunciado, enunciação, porque, por exemplo, a gente também tenderia a relacionar la langue e la língua com metáfora e metonímia. Aí não tem relação. uhum, Porque lá a língua tem a ver com o real. Então, é como se fosse na dimensão do real, algo que não é expresso por via simbólica, poderíamos dizer assim. Não tivesse a estrutura da linguagem, tá, certo? tá joia, obrigada. Se vocês quiserem perguntar, façam como a Malu, me interrompam, senão eu falo a noite toda. Então, temos aí enunciado, enunciação, fala, dito e não dito, essas diferenças entre aquilo que eu digo e aquilo que o sujeito está a dizer. Lembrando que não é porque os nossos pacientes estão falando que eles estão em análise. Isso, o perceber o dito e o não dito é um trabalho do analista. Nenhum paciente vai chegar para a gente articulando isso com isso, lé com cré. Nenhum paciente vai chegar no consultório com o inconsciente pronto. Não na proposta de Lacan. O sujeito, a pessoa que vai nos procurar no consultório para análise, ele vai chegar com uma queixa, com uma reclamação, com uma angústia, com um mal-estar. E o trabalho do analista é construir esse inconsciente que não está dado, mas que está para ser construído. Então, nós temos essas três dimensões do corte, da interrupção e da escansão, todos eles referidos ao discurso sobre transferência. Até aqui, todo mundo ok? Tem alguma questão, alguma dúvida? Se sim, fiquem à vontade para a gente poder avançar. Então, vou entender o silêncio de vocês como um não. Eu vou começar de baixo para cima. Essa definição ela é importante de scanção. E eu vou pedir a ajuda do Juan Martinez, nesse livro aqui que eu estou usando ao longo desse mini curso. Em um dos capítulos, ele vai dizer o seguinte: escandir significa medir um verso contando o número de sílabas que o compõem. É uma metáfora que implica ler minuciosamente não somente o sentido do dito, mas também a estrutura e a forma que sustenta esse dito. Então, por que é que a escansão ela está referida à fala? Porque a escansão
seria como você pegar eu gosto de usar a referência do mosaico. Não sei se tem alguém aqui que faz mosaico ou já fez mosaico em alguma vez na vida. Para fazer mosaico, você precisa de uma peça de cerâmica e aí você quebra a peça de cerâmica, várias peças, para fazer uma montagem. Então, expandir seria como pegar uma peça, quebrar ela para fazer uma outra montagem. Seria como você ter várias pedras do quebra-cabeça à sua disposição, você ter um desenho à sua frente, que é o modelo do quebra-cabeça, e você construir aquele quebra-cabeça à luz do que você está vendo. Então, expandir tem a ver também, um sinônimo fonético, com expandir. Expandir um discurso tem a ver com expandir, expandir. Então, quando eu digo para o analista, vamos tentar provocar aqui uma expansão, eu estou dizendo para o analista para ele tentar abrir o discurso. Ou seja, o paciente chega para você, diz que ele viveu, sei lá, um abuso sexual na infância. E aí a gente começa um trabalho de expansão. Tá, e como foi? Quem foi o autor disso? Como foi que você se sentiu naquele momento? Me conta mais a respeito do que foi que aconteceu depois daquilo. Foi frequente? Como é que foi? Quem estava perto? Alguém soube? Você contou para alguém? E como foi para você lidar com isso no restante da vida? Então, expandir tem a ver com escutar uma história e não tomar a história pela história, de querer saber os outros elementos da história. Tem uma expressão que Lacan usa no seminário 22, vou colocar aqui ao lado da fala, que se chama historicizar. Historicizar, que é diferente de histericizar. Mas guardem essa palavra, essa diferença. Historicizar, histericizar. Histericizar fica para outro momento para a gente trabalhar. Historicizar o discurso seria como você criar um contexto para ele. Porque, por exemplo, quando Lacan vai elaborar a teoria vai pegar do Saussure e do Jacobson, a leitura sussiriana do significante, nós vamos pegar o significado sobre significante. Essa é a estrutura, a partícula do significante. E aqui nós temos como produto final o signo linguístico. Isso para o Saussure. O que predomina sobre a partícula é a parte, é o todo. Então, para o Suci, o todo é mais importante do que as partes. Para o Lacan, as partes é mais importante do que o todo. Então, se a gente não historiciza o que o paciente está nos dizendo, primeiro que a gente não consegue conduzir um trabalho de análise. Quanto mais curioso o analista for, mais ele vai encontrar recursos para o próprio trabalho. Então, a expansão, ela tem a ver com a expansão. Quanto mais o paciente, o sujeito, a pessoa nos fala, mais elementos nós temos para construir a cadeia significante. Mas não é falar qualquer coisa. Não é deixar o paciente falando por uma hora. A gente acha que a associação livre é isso, né? A associação livre é de sentar a bunda na cadeira e escutar o paciente falando por uma hora, depois terminar a sessão. O analista precisa participar da sessão construindo com esse analisante o sentido do que ele está dizendo. Tá, mas você está com crise. Me conta mais sobre essa crise. Quando é que isso aparece? O que é que você faz quando você tem essa crise? Você pede ajuda de alguém? Você conta com a ajuda de alguém? Isso aparece toda vez que o que acontece? Vamos tentar aqui historicizar, vamos tentar contextualizar essa crise, porque é isso, a regra é clara. É óbvio, mas a gente precisa tomar consciência do óbvio. Nada é do nada. Nada é do nada.
Então, se o paciente ele chega adoecido no consultório, isso tem uma história por trás. E nós não conseguimos ajudar ninguém se a gente não sabe da história. Essa é a regra da psicanálise lacaniana. Larissa? É, boa noite. Quando você falou, né, que quanto mais o paciente fala, mais material tem, algo assim, aí eu fiquei pensando em como que a gente não se perde, porque tem uns que fala, mas daí fica meio perdida. Aí a minha resposta para isso, eu pensei assim, aí seria elegendo significantes, construindo o caso, a aposta, porque daí tem uns que fala, que é bom, mas às vezes se perde, assim, muita informação. Eles contam muitas histórias, né? Excelente pergunta. O ponto está aí, né? Eu volto ao que eu disse ainda há pouco. É, Nós não podemos sentar a bunda na cadeira e escutar o paciente falando tudo que ele tem a dizer. A gente precisa interromper esse discurso para entender como é que a coisa acontece. Então, nós vamos encontrar pacientes verborrágicos, que não dá espaço para o analista, que ignora a existência do analista. E aí nós vamos precisar interromper esse discurso, mostrar para o paciente que existe um analista ali. Olha, eu preciso que. Tá, peraí. Você está falando uma coisa, você está percebendo o que você está dizendo? Análise não é só falar. O analista precisa participar do que está sendo falado, porque o analista é um partícipe daquilo que está sendo construído. Se o analista é dispensável, não existe análise. A análise só acontece também porque o analista está presente na sessão. Sem isso, a gente fica numa coisa meio IPA. Senta, escuta o paciente por uma hora, termina a sessão até amanhã. Como se falar ainda fosse a coisa de limpar a chaminé, né? Isso precisa acontecer, mas não sem a participação do analista. Ó, você está falando isso aqui, me explica melhor. Isso aconteceu quando? Não, porque quando eu era criança, quando você tinha quantos anos? Não é a coisa chata de interromper a cada frase, mas é construir com o analisante uma cadeia possível para que haja uma análise ali em questão. Do contrário, a gente é só um bocado de ouvinte passivo. Aí a gente entra no estigma social, né? Que psicanalista só escuta. Exato, só desabafo, né? Senão é só um desabafo. Aí tem um bocado de gente curada, né? Sob efeito terapêutico, achando que a análise está funcionando. Não, Flor. Você está falando, tem alguém te escutando e a coisa está acontecendo, né? Pode estar tendo efeito terapêutico, a pessoa se sai leve, né? Tem gente que alisa o peito assim, sabe, saindo leve da sessão, depois de ter vomitado a vida toda em cima do analista, tô saindo leve. Não, mas não tem a ver com sair leve nem pesado. Tem a ver com sair questionado, tá? Mas por que eu estou falando isso? E essa questão é o analista quem faz. Então, escansão tem a ver com excandir. Quando eu preciso operar por via de uma excansão, eu estou produzindo a construção do inconsciente com o meu analisante. Enquanto excansão, alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Se sim, fiquem à vontade. Humberto, boa noite. Boa noite. Referente à expansão, aquela questão da extração discursiva, dimensão imaginária do discurso do paciente que fica falando da semana o tempo todo, como foi a semana, e atualização da semana, atualização da semana, e nada de análise. A expansão também é referida a esse momento? A excansão é para tentar tirar o paciente desse discurso da semana. Tá, você está falando da semana, mas e outras coisas? Como é que tá a vida? Você terminou aquele relacionamento que você me disse no início? Então, a excansão é a possibilidade que o analista tem de amarrar o discurso, inclusive de muitas vezes dizer ao paciente: Ó, estou percebendo que você está vindo só falar da semana, né? Queria, talvez se pode falar de outras coisas além da semana. Como é que é para você?
Ai, Humberto, eu queria falar tanto de outras coisas, mas eu tenho vergonha. Eu pensava que não cabia aqui. Não, é exatamente isso, né? Eu brinquei com um paciente esses dias, uma intervenção meio chistosa. Depois de umas 15 sessões, ele olhou, virou para mim e disse assim, Humberto, eu acho que hoje eu vou falar da minha infância. Eu nunca falei, né? Eu disse, fulano, fazem 15 sessões que eu estou te esperando falar sobre a infância, né? E aí isso marcou uma entrada em análise, assim, depois que ele começou a produzir. Então, a excansão, ela entra como uma possibilidade de tirar o paciente desse discurso da semana, que é chato pra cacete, né? Essa coisa de eu comi um hambúrguer, o recheio era de pepperoni, não sei o quê, e tinha coca. E os meus familiares estavam lá e foi todo mundo feliz nesse dia. Ah, e depois, né? E tem família? Qual foi o momento da desgraça? É meio que a gente mas me fala mais a respeito, assim, me conta mais. Não entendi muito bem. Não sei como é, né? Aquilo que eu digo de que existe acolhimento na psicanálise lacaniana nessa medida. O paciente chega para a gente e diz assim: é, Humberto, acho que você sabe, né, como é viver assim. Não, fulano, eu não sei, mas eu quero saber. Que é só você que pode me contar sobre isso. Eu não sei como é ser, como é viver como você vive. Eu não tenho nem ideia, mas você pode me contar. Não tenho ideia do luto que da dor de ter perdido a sua mãe, mas eu quero saber como é que foi. Então, é a possibilidade do analista estabelecer uma certa dança com o analisante ao longo da sua sessão. Juliana? Oi, boa noite, Humberto. Eu já vi se falar de descansão como se fosse o fim da sessão, né? É uma confusão, né, que acontece aí. Sim, sim, é colocado muitas vezes no final da sessão, na leitura no geral, porque a gente confunde excansão com interrupção. E a excansão pode ser um ponto de interrupção da sessão, mas não necessariamente. Porque, assim, o que é que o pós-lacanismo, ou melhor, o lacanismo faz? Eles escandem e param a sessão naquele ponto. Nós queremos expandir e tentar encontrar o que tem depois da expansão. Aí está a diferença da clínica do Lacan e da clínica do lacanismo. Acho que tem algum de vocês com o microfone aberto fazendo um barulhozinho. Larissa? Quando deram, né, o exemplo da semana, aí me veio assim, eu sei que vai parecer que é um caso de supervisão, mas quando repete muito do marido, inclusive é engraçado que às vezes quando não fala do marido, no finalzinho a paciente faz questão de falar, mas só rapidinho de contar uma história aqui do meu marido. Isso também é escansão, falar assim, nossa, você percebeu que sempre traz, né, do marido toda a sessão? Porque será? Isso também seria um tipo de escansão ou outra coisa, assim? Não, isso tem a ver com outra coisa, né? Que a gente não está falando hoje, que é pontuação. Quando você pontua, tá percebendo que você está falando do seu marido repetidas vezes? Você está percebendo que você está fazendo a mesma coisa nessa relação como fez na anterior? Isso opera como uma pontuação discursiva. Mas aí é uma outra coisa que não está no rol aqui, mas é uma pergunta boa, Larissa. Gilson, Humberto, quer falar? Fique à vontade, Gilson. como disse, ó, eu também escutei certa vez que o paciente, depois que ele vai, né, quando ele volta na próxima sessão, ele volta no aquilo que você, aquilo que a gente conversou aqui, aquilo que foi tratado aqui, eu fiquei dando voltas e voltas e voltas e voltas. É parte da excansão também? Aí se localiza numa coisa que eu gosto muito na psicanálise lacaniana, que o Lacan chama de efeito, que é aquilo que eu sempre coloco para os meus supervisionandos. Na psicanálise, nós não falamos de certo ou errado. Ah, eu fiz certo essa intervenção? Eu fiz certo essa pontuação? Ai, não, deu muito errado. Não é dar errado ou dar certo. É o efeito disso. Qual foi o efeito desse corte que você fez?
O que foi que você percebeu? Não, o paciente teve uma crise depois de eu ter terminado a sessão num ponto delicado para ele. E aí, quem associa, quem percebe o efeito não é o paciente, é o analista. Lembrando sempre, a gente precisa voltar sempre ao texto, à direção do tratamento. O analista conduz o tratamento. Então, os efeitos são medidos pelo analista, não pelo analisante. Às vezes, o analisante atribui a uma contingência da vida e o analista percebeu. Ele fez um corte e o paciente voltou em crise na semana seguinte, ou pediu uma sessão extra. Tá, mas qual foi o efeito disso? Foi uma angústia necessária ou foi uma angústia deprimente? O paciente deprimiu, que a gente precisa ter muito cuidado, que nosso manejo técnico, Lacan diz isso no seminário 3, ele tanto pode desencadear surto na psicose, como pode também fazer o paciente deprimir. Então, uma análise pode salvar alguém, como pode também jogar alguém no fosso. Por isso que análise não é só escutar ninguém. É construção técnica, é construção ética, é cálculo de intervenção, risco calculado. Por exemplo, isso aqui, e aí eu peço com muita delicadeza que vocês separem isso. Corte, interrupção e excansão, a gente faz isso na neurose e na perversão. Na psicose, a gente precisa fazer um curso só sobre a técnica lacaniana na psicose. É outro manejo, é outra coisa. O psicótico não suporta a excansão, não suporta a interrupção, não suporta o corte de sessão, corte discursivo. Esse manejo aqui é da neurose e da perversão. E aí nós vamos para a interrupção. Ah, Augusto lembrando, né? Ainda bem que ele está aqui. No Hotmart tem o curso da Clínica das Psicoses, para quem quiser adquirir. Obrigado, Augusto. Eu sou um fracasso do marketing. E nós temos aqui a interrupção. A interrupção é o mais conhecido, porque aqui é onde está o tempo de sessão variável, porque a interrupção é sobre o tempo. Então, nós interrompemos o tempo, né? E o tempo, ele pode ser o tempo de sessão, o tempo cronológico, mas o nosso objetivo é interromper o tempo lógico. Não é, deu 30 minutos, vou cortar a sessão. Deu 60 minutos, vou cortar a sessão. Ah, já deu seu tempo, fulana, hoje, vamos ficar por aqui. A interrupção da sessão, ela opera como uma forma de marcar o tempo lógico. Ó, fulana, a gente trabalhou isso aqui hoje, vamos ficar nisso, tem um ponto importante aqui para você pensar. Ou vamos ficar por aqui hoje, vamos ficar nesse ponto hoje. A interrupção é o que nos permite variar o tempo de sessão. Então, a gente consegue variar por via da interrupção. E a gente confunde corte com interrupção. Nós podemos, e aí está a diferença. Nós podemos interromper com corte ou simplesmente com vamos ficar por aqui hoje. Que aí o corte, ele é uma coisa mais melindrosa, porque no corte está referido à fórmula do inconsciente. Lembrando que Lacan nos desenha uma fórmula do inconsciente ao longo do seu ensino. O matema do inconsciente é S1, S2. Essa é a fórmula do inconsciente. No seminário 11, ele nos diz que o sujeito é aquilo que está entre o significante e outro. O que é que o corte no discurso tem a fazer, tem a operar na dimensão discursiva? O corte no discurso tem a ver com marcar a posição do sujeito entre um significante e outro. Aí aqui o buraco desce mais embaixo.
Augusto está aqui, a gente estava conversando ontem sobre essa dimensão, né, do corte no discurso, marcando a posição do sujeito. Porque cortar o discurso não é simplesmente, vamos ficar por aqui, não é dar um fecho na cara do paciente, não é lacrar com uma intervenção, é marcar uma posição do qual ali ele não está percebendo. Por exemplo, paciente passa sessões adentro, a fio, falando do quanto o marido é um bosta. Ah, é porque meu marido é isso, porque o meu esposo é aquilo, porque ele não presta atenção em mim, ele não me dá atenção. Se ele mudasse, para mim, tudo se resolveria. E aí o analista vai construindo o discurso. Tá, mas me fala mais. Como foi que vocês se conheceram? Me explica melhor a respeito disso. Eu não estou entendendo. Me conta como é para você permanecer aí. E aí, com uma frase, com uma intervenção, com uma pontuação, o analista quer saber, fulana, você tem me dito que o seu marido é um bosta, que ele, se ele mudasse, tudo mudaria, mas me conta como é para você conviver com um bosta. Aqui está a posição do sujeito. Entre um significante, né? E aqui a gente pode fazer uma construção imagética. Entre o significante bosta e o significante mudança, eu quero saber de uma única coisa e é isso que me interessa. Qual é a posição dela? Por que ela continua entre a bosta e a mudança? Como é para ela permanecer nisso? Aqui está o corte de sessão, o corte no discurso. E o analista pode interromper a sessão nesse corte, ou esse corte ele pode ser no meio da sessão, durante a sessão. Nós queremos uma construção discursiva para que, com os elementos que o sujeito nos dá, a gente entenda a posição dele diante do outro. Ah, mas a gente construía isso em supervisão ontem. Ah, mas eu só vou sair da empresa quando a minha esposa estiver estabilizada. Tá, mas me conta mais sobre isso. Você vai sair da empresa? Não, eu só vou. Ah, eu me atrapalhei. Só vou sair do casamento. Ah, então você vai sair do casamento da empresa. Você pega um significante com o outro e marca essa posição. A posição de sujeito só pode ser marcada entre dois significantes. Se você só tiver um significante, aí você está fazendo a clínica do lacanismo, não a clínica lacaniana. A clínica do lacanismo, ela fica, tá, você está me dizendo que a vida tá, que o seu marido é uma bosta. Vamos ficar nisso hoje. E aí o paciente volta na sessão seguinte, continua falando. E aí ele chega no significante mudança. Aí o analista corta na mudança, para que ele volte nas semanas seguintes, para que o analisante associe os dois significantes, não o analista. E isso é a clínica do lacanismo. Na proposta do Lacan, a gente pega um significante e outro e devolve para o sujeito como uma pergunta. Tá, mas você está dizendo que o seu marido é um bosta. E que se ele mudasse, você mudaria. Mas como é para você conviver com o marido bosta que não muda? Me conta sobre a tua posição. Exatamente, Léo. A implicação, que a gente tem uma palavra um tanto quanto freudiana, tem a ver com posição de sujeito, que é uma palavra mais lacaniana. Você está me dizendo que você está nesse emprego porque você precisa. Mas você está me dizendo também que tem uma outra opção de emprego. Como é para você ficar num lugar que você não gosta e escolher não ir embora daí? Fim de sessão. Então, entre um significante e outro está o sujeito. Entre um elemento e outro está o sujeito. Sempre assim. Como saber quando devemos interromper? Tenho muita dúvida, porque sempre acho que o paciente pode elaborar mais se eu não cortar. Aí é o que eu disse no início. A gente precisa entender essas dimensões
do discurso, não é? Não tem uma regra. Quando é que eu vou cortar? Eu interrompo aqui, eu falo aqui, e isso é questão de supervisão. Sem supervisão, você não consegue entender como a teoria se aplica na técnica. Porque é isso. Às vezes a gente interrompe a sessão, porque senão o paciente vai elaborar tudo que ele tem para elaborar numa sessão só. E a gente não quer, não é que a gente não quer que o paciente elabore ou não. É que o que a gente quer é outra coisa. Não é que o paciente entenda que ele está vivendo assim porque a mãe é uma bosta, que a mãe não presta. Saber sobre a própria história não serve de nada. A proposta da psicanálise lacaniana é subversiva ao autoconhecimento. Então, se você deixa o paciente construir a vida dele numa sessão, aí, escuto analistas que dizem isso, o paciente ficar 1 hora e meia, 1 hora e meia escutando uma pessoa? O paciente conta a vida, cria resistência, né? Fala de pulsão, de tudo, numa sessão só. Aí tudo termina numa sessão, né? E o paciente, enfim, tem muita coisa aí em jogo para a gente poder trabalhar. Vanessa? Boa noite a todos. Humberto, a minha dúvida é quando você diz pegar um significante, pegar os dois significantes que ele traz e devolver para ele e cortar. Esse corte tem que ser, acabou a sessão ali, após a essa devolutiva, porque se a gente, eu ouvi dizer que se a gente não faz, não encerra, o analisante ele pode vir costurando isso que você fez e aí não tem efeito. Isso condiz ou não? Depende da estrutura. Depende do caso também, mas depende da estrutura, porque se você está falando de um obsessivo, você corta, você pergunta ao obsessivo, tá, mas você está percebendo que você está fazendo isso? Aí o obsessivo, mais 40 minutos de sessão para explicar o que está fazendo, né? Então a gente precisa interromper ali. Mas às vezes na histeria tem um efeito interessante de combinar os significantes, marcar para o sujeito, e aí, eu nunca pensei nisso. Eu vou ficar por aqui hoje. Então, depende da estrutura, depende do caso, que isso vai intercalando, né, dentro dessa dimensão. Mas depende da estrutura, porque se você faz essa combinação de significantes e deixa uma questão para o obsessivo, aí já aconteceu comigo, né? Uma vez eu fiz uma intervenção. Aí o paciente, Humberto, você tem, o próximo horário está livre? Que eu queria o próximo horário para falar sobre essa questão que você deixou. Se não, macho, só semana que vem. Aí ele mandou mensagem no dia seguinte, mas você tem horário hoje? Eu queria falar sobre a questão que você deixou, que você me deixou, que eu você não me deixou responder. Aí ele, não, semana que vem a gente se encontra. Aí ele voltou, guardou a questão, na semana seguinte ele voltou com a resposta. Então depende da estrutura. Augusto, Boa noite, Humberto. Boa noite, gente. Num quadro ali, eu fiquei com uma questão. Eu confesso que eu fiquei pensando aqui. Não sei se faço ou não faço, porque talvez a gente abra um leque que foge um pouco ao tema específico da aula. Mas teve uma falazinha tua que falou: não, bom, vou fazer aqui. É, uma coisa que me chamou a atenção ontem, já que tu tocou também no assunto da supervisão que a gente fez. Foi o que eu percebi dos exemplos que tu trouxe em termos de direcionamento na intervenção, no corte, né, na escansão do analista, para com vou botar assim, o papel de desejante desse sujeito. Aquelas intervenções ali, aqueles cortes que foram feitos apontavam para um desejo do analista de que aquele sujeito analisante ali desejasse, né? Aí, no exemplo que tu colocou ali da bosta e da mudança, aquela marcação do sujeito ali entre esses dois significantes, eles dão conta de um lugar de desejo e de gozo. Confere? Eu tô no raciocínio certo por aí, né? Mas, bom, como
a dúvida que ficou, né? Como identificar naquele ponto ali o que é daquilo de desejo para marcar essa posição com esse objetivo de que esse sujeito deseje? Sim, ótima pergunta. Aí cabe uma diferença, né? O desejo, a posição do sujeito, ela sempre aponta para o desejo. A posição de gozo vai apontar para a castração. Isso é definitivo. Quando eu marco o gozo, eu marco a castração. Você está percebendo que você está ficando nessa relação porque você quer? Essa é uma intervenção perigosíssima, né? A depender da estrutura, o paciente até deprime. Mas, fulano, você está percebendo que como é para você, né, estar entre o gozo e o desejo? Como é para você existir nessa situação? Me conta mais sobre isso. Me explica, me dá notícias de como é existir aí. Então, o corte na posição do sujeito, pelo menos na proposta lacaniana, sempre vai nos dar notícias do desejo. E o desejo é aquilo, não é a coisa boa, o friozinho na barriga, o desejar que o paciente vença na vida, não é isso. Mas é que o paciente perceba que, uma vez sendo o marido um bosta, há uma permanência dele ali também. E uma vez que ele perceba que ele está ali e não está percebendo que está, ele possa sair dali. Não do casamento, mas daquela posição. Porque para sair de uma posição, você não precisa terminar alguma coisa. Às vezes você pode ficar no casamento e mudar de posição. Você pode ficar no mesmo lugar, mas de uma outra posição. Não sei se te ajuda a pensar. Larissa? Quando eu ouvi a Ana, acho que era a Ana Magalhães, se não me engano, eu lembrei desse aqui, Amado e Odiado, do Bruce Fink, que na página 251, nas notas, ele fala aqui que é Lacan no seminário 3. Eu lembro de até pesquisar, tá falando de outra coisa, mas colocou esse trecho, que Lacan fala assim, até tem a página do seminário 3, 126 e 127. Há quem imagine que seria preciso restaurarmos totalmente o vivido indiferenciado do sujeito, e pontinhos, né? A continuidade de tudo que um sujeito viveu desde o seu nascimento, que acho que foi o que o Humberto estava falando. Não nos interessa em absoluto, lá que eu falo, né? O que nos interessa são os pontos decisivos da articulação simbólica, que daí eu acho que entra no que você falou, que aí haja supervisão para descobrir que pontos são esses, eleger significantes. E eu só ia comentar também, te ouvindo, Humberto, quando você falou do analista, né, participar ali. Eu lembro ainda em 2023, quando eu fazia a supervisão nos grupos com você, que você falou umas 2 vezes que eu trouxe o mesmo caso. Cadê o analista aí? Eu estava assim, mais ainda no início, do que eu ainda continuo no início, mas assim, cadê o analista? Porque eu tinha várias ideias de interrupção, mas eu falava, mas será? E associação livre? Livre para sempre, que eu estava saindo ainda de Freud. Mas eu não esqueço a sua intervenção, não sei se eu posso chamar assim. Cadê a analista? Falei, meu Deus, não está lá, que eu ficava em silêncio. Agora eu estou conseguindo interromper um pouquinho mais. Eu achei um ótimo exemplo, Larissa. Cadê o analista, né? Acho que é isso. Cadê o sujeito e cadê o analista? Né? Às vezes a gente precisa passar por questões básicas, assim, no consultório. Tá, você está me contando do caso. É o que eu sempre falo na supervisão. Você está me contando do caso, mas cadê você, enquanto analista? Que aí, senão a gente fica igual umas mesas de bar, né? A gente senta para tomar uma cerveja, enquanto, né? Às vezes eu sento com os meus amigos e aí bebo, eles falam, não entendo nada, mas estou ouvindo, né? A gente tem que parar se é algo parecido. Luciene.